vantagem da Colo é que quem é da Colo, uma vez jovem, sempre fica jovem, né? O cara já tá fazendo 30 anos no lombo. E os jovens, olha como a Colo é jovem, né? Tem isso, né? Mas, ó, no último Geração, foi uma coisa engraçada que eu vi muita gente com carrinho de bebê. Eu acho que no próximo Geração já tem que fazer um setor para guardar só os carrinhos de bebê. Precisa. É muita gente. É muita mesmo. Muita gente. Ou seja, isso é uma coisa bonita de perceber, que o público ele vai se renovando. Existem jovens como a minha filha, que já está aqui no meu ouvido. Summer Beats, Summer Beats, Summer Beats, Escola de Deus, Escola de Deus, Escola de Deus. Tem 14 anos. E as amigas, mas uma galera que viveu esse tempo, né, e tudo, e agora já está com um carrinho de bebê, que estava lá no Geração, né, que não perde de jeito nenhum e que vive esse momento, e isso é uma coisa bonita. E é bonito também perceber a consciência que você criou para, olha, eu quero ser um pregador, tudo, mas aí você teve que estudar. Você teve que buscar, você teve que ter paciência, você teve que... Porque, assim, quem deseja pregar, o primeiro passo não é nem procurar, nem esperar, nem querer pregar em si. Mas é ser com Deus, né? Sim. Ser com Deus, estar ali vivendo e tudo, e tentar aprender, né? Como que foi o seu processo, assim, de estudo, de escuta, de aprendizagem? O que é que você foi buscando, assim, para ir amadurecendo ao longo do tempo? Você falou uma coisa muito interessante, né? Quem quer pregar não começa pela pregação. Começa a partir da intimidade com Deus, a partir do relacionamento com o Senhor e, claro, a partir da escuta e da leitura da palavra de Deus. Então, se a pessoa está aqui agora e ela disser assim para mim, Natan, eu quero pregar, por onde eu começo? Eu falo, irmão, começa rezando. Começa lendo a palavra de Deus. Começa conhecendo a Escritura. Por quê? A Escritura é a ferramenta de trabalho do pregador. Se o cara não conhece a Bíblia, ele vai pregar o quê? Ele vai pregar história, ele vai pregar coisas aleatórias. As pessoas veem, por exemplo, hoje o Frei Gilson citando tantas passagens bíblicas, abrindo nos lugares que ele vai. Meu irmão, aquele homem é o homem da palavra mesmo. O próprio Frei Raniero Cantalamessa, que é o pregador, sim, não é mais o pregador agora, da Casa Pontifícia, né? Acabou de mudar. Né? Que tristeza. Eu disse, mas tristeza meu Deus, não, tudo logo bem, na né? nossa vez, né? Tipo assim, eu vivi para ver isso, né? O homem, porque todo advento, toda quaresma, na Semana Santa, eu fico esperando a pregação do Frei Raniero Cantalamessa, que sim, é um espetáculo, né? E um homem muito carismático, né? Muito carismático. Não que o que esteja agora, mas é porque a nossa história, né? A gente sim, viu ali todos os anos, mas vai lá. E ele tem um livro chamado Mistério da Palavra de Deus, que ele fala que antes do pregador elaborar roteiro, antes do pregador anunciar uma mensagem, aquela mensagem ela já foi vivida, meditada e experimentada no coração. Porque começa realmente com o interior. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático de agora. Inclusive, reze por mim, Guto. É porque os irmãos vão ver a gravação depois, mas tô ficando sem voz para pregar amanhã na profecia. Tudo bem, fiquei doente essa semana. Mas veja, amanhã eu vou pregar na profecia e claro que eu estou elaborando uma pregação que é uma pregação que eu considero uma pregação nova. No sentido de, eu preparei exclusivamente para a profecia. Poxa, o tema que eu vou pregar me deram um tema bem tranquilo, né? Maria, o ícone escatológico da igreja. Bem tranquilo. Caramba, o ícone escatológico. Isso é uma pegadinha, viu, cara? Esse é o tema que me deram. Muito bom, hein? Só que assim, ó, o tema aparentemente é uma loucura para quem escuta assim, de forma, nossa, que tema meio cabuloso, né? Meio doido. Mas, na verdade, esse tema eu já tenho meditado há muitos anos. Há muitos anos eu já prego sobre Nossa Senhora. Então já é uma coisa que eu estou ruminando dentro do meu coração antes de saber que eu ia pregar na profecia. Tanto é que quando eu recebi o tema, eu olhei para Deus, eu olhei para o céu e falei assim, Senhor, Tu sabes de todas as coisas. Tu sabe que era isso que eu precisava pregar. Sabe? Porque eu já tenho há muitos anos meditado no meu coração. E como que começa a minha jornada de estudos? Existe um testemunho por trás disso também, mas eu vou tentar resumir a história para você entender. Eu não era o cara do estudo. Eu não era o cara leitor.
Hoje eu tenho em casa uma biblioteca de mais de 1000 livros. Caramba. Na minha casa. Estudo bastante. Estudo muito. Poderia estudar mais, mas eu acredito que eu sou um bom estudante, graças a Deus. Só que eu precisei me despertar no meio do caminho. Porque eu pensava assim, poxa, se eu quero ser pregador e Deus quer que eu seja pregador, eu preciso fazer a minha parte. Porque esse é o detalhe, as pessoas querem esperar uma coisa cair do céu e não existe isso. Na verdade, a maior parte, ou na verdade, uma boa parte, melhor dizendo, uma boa parte da pregação é a dedicação exclusiva daquele que vai anunciar, que vai pregar. Então a primeira coisa que eu fiz foi ler a Sagrada Escritura. Quantas vezes que meu pai acordava de madrugada e eu estava lá em cima da mesa da cozinha, porque lá em casa não tinha escritório, né? Então eu estudava na mesa da cozinha e às vezes meu pai me encontrava dormindo de bruços em cima da Bíblia. A minha mãe. Meu pai dizia, vai dormir, você vai estudar amanhã cedo. Estudava cedo, né? Tinha que sair de casa às 6 horas da manhã para poder ir para a escola. E às vezes ficava lendo a Sagrada Escritura até 1, 2, 3 da manhã. Às vezes até, e aqui eu não aconselho as pessoas, veja isso aqui, faça vista grossa para isso que eu vou falar. Mas às vezes até prejudicava um pouquinho meu rendimento na escola, porque eu estava cansado. Mas eu queria aquilo, sabe? Só detalhe, parênteses, eu nunca repeti na escola, tá? Sim, eu passei de letra em tudo, graças a Deus. Às vezes com um pouco de dificuldade, mas passei. E assim, eu me dedicava para aquilo. E eu me dedicava não é porque eu ia me tornar um pregador, mas é porque eu já era pregador. A minha alma já anunciava. Uma conversa que eu tinha na rua com uma pessoa na fila do banco para pagar uma conta para minha mãe, já era uma pregação que eu fazia. Sim. É a pregação hoje que eu chamo de pregação mensagem. Você às vezes está conversando com uma pessoa, você parou num trânsito, você está dentro de um ônibus. Quantas vezes eu preguei em ônibus? E preguei em 2 sentidos em ônibus, tá? Preguei de estou sentado com alguém e anunciei a palavra e levantar no ônibus. Tudo bem, pessoal? Quero anunciar uma palavra de Deus para você. Sim. Eu comecei assim meu ministério, Guto, aqui em São Paulo. E você levantava... Eu ia pro metrô Tucuruvi para pregar, pra Praça da Sé. Sabe os pastores pregando, batendo na Bíblia? Eu fiz muito isso, meu irmão. E pensava que você era pastor. Muita gente pensava. Eu ia, inclusive, ali no Adriano Marrei, no presídio aqui em Guarulhos. E depois que eu pregava, os presos falavam assim, nossa, pastor. Aí eu falava, ô irmão, eu sou católico. Não, mas eu sinto que você vai ser um pastor. E eu tinha que escutar aquilo. E eu tenho facilidade de gravar. Eu falava, a Bíblia diz, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira. 1 João 4,8, Deus é amor. E aí os pastores ficavam loucos, dava aleluia, dava glória. Às vezes eu entrava na roda dos protestantes e falava, deixa eu pregar uma mensagem também. Ó, pra você ter uma noção, sou tão louco sou louco da pregação, né? Eu me lembro como se fosse hoje. Antes de eu casar, a gente passou uns 3 dias na casa da minha mãe. Eu e a minha esposa nos preparando para o casamento. O casamento foi bem próximo da casa dos meus pais. E aí a gente foi no centro da cidade, que eu precisava comprar umas coisas que estavam faltando para o casamento. A esposa precisava comprar algumas roupas, comprar meia, enfim. E aí eu me lembro como se fosse hoje. Eu acompanhando mulher, só fui dirigindo. E aí minha mãe e a Elisa entraram numa loja. E eu falei assim, mãe, não quero ficar aqui dentro não, vocês enrolam muito e tal. Eu vou ficar sentado ali na praça. Aí tem uma praça lá em Angra, chamada Praça do Pão. E aí eu sentei lá na praça e tinha uns irmãos pregando lá. E aí, cara, um dia antes do meu casamento, falei, poxa, vontade de pregar. Meu casamento ia ser na segunda. Eu tinha ido pra Angra, ficado o final de semana lá. E aí eu falei assim, cara, que vontade de pregar, que vontade de pregar. Chegou uma hora, meu irmão, que eu não aguentei. Eu falei pro pastor assim, posso pregar um trechinho aí? Só uma mensagenzinha também? Aí ele, irmão, é claro, Pai do Senhor, querido, toma aqui a Bíblia, e catou uma Bíblia assim, deu na minha mão. Nem imaginava que você era católico. Aí nem imaginava que eu era católico. Aí eu tô ali sentado, escolhendo um texto para pregar. Aí achei um texto bom, falei, vou pregar esse aqui. Aí o pastor terminou ali a pregação. Agora o irmão aqui vai dar uma palavra também. Aí eu comecei, tudo bem, irmãos, boa tarde, a paz de Jesus, eu sou o Natan, eu sou da Igreja Católica Apostólica Romana e quero falar aqui do Deus que me salvou. E aí comecei a pregar, comecei a falar do Senhor, comecei a evangelizar ali na praça, pregando para as pessoas, porque tem esse anseio dentro do meu coração. Então...